Olá, 11 de março de 2019, as principais notícias desta segunda-feira estão aqui na TV Difusora. Policiais que aparecem em vídeo conduzindo crianças amarradas para a delegacia em Caxias são afastados de suas funções e o caso será investigado. IEMA oferece novos cursos profissionalizantes a partir de hoje. No esporte, veja como foi a rodada do Campeonato Maranhense e saiba tudo sobre a Copa do Nordeste. Veja também como foi a despedida dos maranhenses do Carnaval 2019. E no estúdio nós vamos falar sobre os avanços e desafios da telemedicina. O Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7 horas e mais um minuto, um excelente dia para você, uma ótima semana. Estamos começando o Bom Dia Maranhão desta segunda-feira. Tudo de bom para você que nos acompanha no interior e na capital, os amigos aí de Imperatriz, de Caxias que nos acompanham também. Um ótimo dia para você que está na Baixada Maranhense, ligado aqui na TV Difusora. A partir de agora, toda a nossa equipe é reunida para você começar a semana bem informado aqui no Bom Dia Maranhão. E a gente começa o programa de hoje num país com mais de 13 milhões de desempregados. A gente começa com uma boa notícia para quem está procurando aí se qualificar no mercado de trabalho. É que a partir de hoje estão abertas as inscrições para novos cursos profissionalizantes oferecidos pelo Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia no Maranhão, o IEMA. O Eduardo Ericeira tem mais informações para nós a respeito desse assunto. Olá, Eduardo, que boa notícia é essa? Cursos profissionalizantes. A gente sabe que quem está aí no mercado de trabalho, quem quer se inserir no mercado, a qualificação é fundamental, né? Pois é, Adalberto. Olá, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Como você bem disse, Adalberto, um índice de desemprego muito grande em todo o país. E essa questão da capacitação antes da entrada no mercado de trabalho é super importante para o profissional ter êxito na área de atuação. E se iniciam hoje as matrículas aí nesses cursos profissionalizantes que estão sendo ofertados pelo governo do estado, estão sendo ofertados pelo IEMA. E eu vou conversar mais sobre o assunto com o Jonathan Almada, que é reitor do IEMA, que está aqui ao meu lado, que vai passar mais informações. Jonathan, as inscrições podem ser feitas como? Muito bom dia. Obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Maranhão. Bom dia a todos do Bom Dia Maranhão. Olha, nós podemos fazer as inscrições nas unidades vocacionais, tem que ser presencial para garantir a sua vaga por ordem de inscrição. A partir de hoje, aqui em São Luís, em 3 unidades e outras 11 que ficam no interior do Maranhão. A gente lembra que a inscrição então é presencial, não é isso? Presencial, para garantir que realmente o estudante vai ter interesse em iniciar e concluir o curso, considerando que é um investimento público e tem que ser levado com muita seriedade. Fala pra gente sobre essa questão de cursos, número de vagas, a oferta que está sendo oferecida aos candidatos. Olha, são 2.015 vagas em 14 cidades e 19 polos. Nós temos cursos que vão desde o inglês básico a cursos mais complexos como operação de máquinas. Então, realmente, cursos que estão sintonizados com as demandas das diferentes cidades do Maranhão, em especial nessa conjuntura de qualificação profissional para gerar emprego e renda. Esses cursos, Jonathan, estão sendo ofertados desde 2015, quantas pessoas já foram formadas? Desde 2015 nós qualificamos 26 mil maranhenses. Com essa oferta agora chegaremos a 28 mil, esperamos até o fim do ano, se Deus permitir, que o governo Flávio Dino qualifique 30 mil pessoas. Vocês têm um balanço, um retorno dessas pessoas que já passaram por esses cursos de capacitação, de hoje, se elas estão inseridas no mercado de trabalho, o grau de satisfação dessas pessoas? Posso citar 3 exemplos. O nosso amigo Luiz Henrique, que hoje trabalha na Alvorada Motos, fez o curso de mecânico de motos conosco. A Milka e seu esposo, que trabalham com ecodesign ali na estrada da Pindoba. E a Marcele, que fez cabeleireiro e hoje tem um salão com suas colegas. Então são casos exitosos que eu posso citar, mas nós acompanhamos de fato o que essas pessoas fazem após o curso. Esses cursos eles demoram em média quanto tempo, Jonathan? Os cursos demoram de 3 a 4 meses, são a carga horária de 160 horas e fazem parte do catálogo nacional de cursos do Ministério da Educação. Só para finalizar, qual a importância que vocês acham, sentem envolvendo até esse retorno em relação a essa capacitação? Nós acompanhamos para justificar junto à população o investimento que é feito pelo governo Flávio Dino na área de educação profissional. Para que esse investimento se justifique, nós precisamos comprovar que as pessoas se qualificaram e usaram esse conhecimento para encontrar um emprego ou abrir o seu próprio empreendimento. E isso nós temos identificado em muitos e muitos casos em todo o Maranhão. Ok. Entrevistamos Jonathan Almada, reitor do IEMA. A gente volta com você no estúdio, Adalberto.
Obrigado, Eduardo. Obrigado ao reitor do IEMA também. Vale lembrar que há um banco de serviços, né, com as pessoas que fizeram os cursos, ficam lá registradas, catalogadas, e esses serviços são oferecidos à comunidade também. A gente vai voltar a falar desse assunto, porque é interessante. Às vezes você precisa de um profissional, né, qualificado e não sabe muito bem como fazer, onde procurar, enfim. Mas há também esse banco de serviços ofertados aí pelo IEMA, daqueles profissionais que formaram, portanto, foram qualificados nessa instituição extremamente importante aqui para o estado do Maranhão, que já colhe frutos em tão pouco tempo de existência. Obrigado mais uma vez ao reitor da IEMA por ter atendido o nosso convite, participar aqui do Bom Dia Maranhão. São 7h mais 5 minutos. Olha, foram afastados das funções os 2 policiais militares que aparecem em um vídeo conduzindo 2 crianças amarradas. Impressionante, hein? Para uma delegacia em Caxias. O comando da corporação instaurou um inquérito para apurar a conduta dos PMs. O vídeo feito com um telefone celular mostra 2 crianças sendo conduzidas por policiais, uma de 9, outra de 10 anos de idade. Ambas amarradas em uma corda, são colocadas em um camburão. A alegação era de que os meninos estariam furtando em uma casa. O caso foi registrado na cidade de Caxias, a 275 quilômetros de São Luís, na semana passada. A conduta dos militares recebeu críticas. Eles foram afastados de suas funções pelo Comando-Geral da Polícia Militar. A Defensoria Pública está acompanhando o caso. Em nota, informou que o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe esse tipo de ação contra menores. Já o governo do estado ratificou que repudia qualquer tipo de atitude que atente contra a dignidade e ainda descumpra a lei. O secretário de Direitos Humanos e Participação Popular defendeu a expulsão dos militares. É um caso grave, porque se trata de violação da dignidade daquelas crianças que, independente do que elas tenham feito, elas não poderiam ter sido tratadas e nem conduzidas daquela forma. A forma como elas foram conduzidas fere a legislação e é caso que vai ser apurado, está sendo apurado pela Polícia Militar, inquérito policial militar. Os policiais serão julgados e, do meu ponto de vista, é um caso para expulsão, já que o papel da Polícia Militar é um papel de zelar pela dignidade e a integridade física das pessoas, de acordo com as leis do país. O Conselho Tutelar da cidade está acompanhando as crianças e suas famílias. Este conselheiro diz que o erro não teria sido só dos policiais. Elas olharam a residência que foi arrombada, então elas curiosamente entraram na casa, e quando elas entraram, a população viram, elas 2 saíram de lá, então a população amarrou essas 2 crianças e ficaram segurando ela lá. Então, quando a polícia chegou, já encontrou as 2 crianças amarradas. Então, a polícia militar levou essas 2 crianças para tirar da mão da população que pensava que eles 2 que tinham arrombado esta casa. Já este advogado da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos concorda. Para Luiz Antônio Pedrosa, o fato relata uma série de erros e algumas reflexões precisam ser feitas. Há uma sequência de equívocos procedimentais, né? Não só o simples fato de terem amarrado as crianças por corda, né? E isso foi feito por populares, então os populares também cometeram crime aí nesse sentido, né? E ninguém tem essa autorização legal de amarrar criança com corda a pretexto de que elas estejam cometendo algum tipo de ato infracional. Segundo, que os policiais não se preocuparam em saber qual era a faixa etária, porque dependendo da faixa etária da criança, se ela ainda nem sequer é adolescente, ela não teria que ir para a delegacia de polícia e muito menos ser colocada dentro de um camburão. Então tem uma sequência de procedimentos equivocados que dá para a gente perceber que tem uma falha grave no processo de capacitação e de formação desses policiais. Olha, e sobre a conduta dos policiais e as investigações sobre o caso, a nossa equipe de reportagem conversou com o coronel Jorge Luongo, comandante da Polícia Militar do Maranhão. No município de Caxias, policiais militares aqui do estado do Maranhão conduziram 2 crianças amarradas, um fato que gerou muita repercussão. Para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o comandante da Polícia Militar aqui do estado do Maranhão, coronel Luongo. Coronel, qual foi o procedimento a partir que o fato foi de conhecimento, chegou ao conhecimento da Polícia Militar? Na sexta-feira, quando se tomou conhecimento do episódio, da ocorrência policial, o comando entendeu de baixar a portaria do inquérito policial militar, atribuindo a autoridade a um oficial superior para apurar todo o fato.
Os policiais já foram afastados e a partir de amanhã já começa as oitivas para a elucidação de todos esses acontecimentos. Não é uma conduta que está prevista em lei, né? Nós temos orientações, procedimentos quanto a isso, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente reza no seu artigo 178 e 232 toda a dignidade com relação às crianças, não expondo ela a situações vexatórias. Então vai ser apurado toda a situação e, como eu disse, já existe um inquérito policial militar instaurado. Ok, obrigado pela entrevista, Coronel Long, comandante da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Voltamos ao estúdio. É o nosso Eduardo Ericeira entrevistando o comandante da Polícia Militar. Eu vou continuar falando sobre esse assunto agora com o Silvan Alves, lá no estúdio do Bandeira 2, que terminou agora há pouco. Silvan, como a gente viu na reportagem, uma série de equívocos aí nessa situação. E vamos começar pela população, né? Que observa 2 crianças numa casa, já conclui que as crianças estariam envolvidas com aquele arrombamento ali e amarra as crianças. Tudo começou a partir dessa situação, Silvan. Bom dia. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Há uma série de erros aí, crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente que a polícia, na apuração, no inquérito policial, o Ministério Público já está determinando, tem uma audiência hoje lá em Caxias para tratar sobre esse assunto, porque eles querem a instauração, o Ministério Público quer a instauração de um procedimento na delegacia para apurar não só a responsabilidade dos 3 policiais, que no caso são 3 policiais, mas também a responsabilidade das pessoas que acabaram amarrando essas crianças, né? A partir do momento em que se sabe que esses meninos aí, eles não teriam sido os autores do arrombamento, eles só entraram, por curiosidade, entraram lá na casa quando foram flagrados por essas pessoas que cometeram o primeiro erro, que foi justamente amarrar essas crianças, e depois os policiais cometeram um erro mais grave ainda, porque a partir do momento que são policiais, eles são preparados, eles têm conhecimento do que prevê a lei, do que está escrito lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a primeira coisa que deveriam ter feito era soltar as amarras das crianças e acionar de imediato o Conselho Tutelar da cidade. Isso não foi feito, vem a segunda sequência de erros, que é colocar essas crianças na mala, na caçapa de uma viatura, não é? Criança, adolescente não pode ser conduzido dessa forma, e aí depois conduzi-los até a delegacia lá da cidade de Caxias. O inquérito policial militar, não é? Que é o IPM, já foi instaurado. A partir de hoje, um oficial da Polícia Militar do Estado do Maranhão deve ir até a cidade de Caxias, ou quem sabe esses 3 policiais sejam transferidos para cá, para o Manelão, né? Dependendo, é claro, da determinação da Justiça, depende dessa audiência que vai haver hoje lá em Caxias, onde o Ministério Público deve definir sobre a abertura de um inquérito policial, e aí isso depende também da transferência ou não desses policiais aqui para a capital. Mas, de qualquer forma, o oficial já está lá em Caxias, já foi, não é? E começa já, a partir de hoje, a tomada de depoimentos, começa a ouvir as pessoas que fizeram a detenção desses adolescentes e depois os próprios policiais. Vamos ressaltar aqui, Silvan, a coragem da pessoa que filmou com o celular a ação ali equivocada dos policiais, porque muitas das vezes você acaba sendo intimidado, né, pelo próprio fato de ser alguém da Força Militar e não filmar, e a pessoa estava dentro do carro, você viu, filmou. Se não fosse essas imagens, a gente não teria, não, sim, claro. Né, as imagens falam por si, não é? As próprias imagens falam por si, e essas imagens aí que viralizaram na internet, não é? Elas acabaram repercutindo bastante, porque foi através dessas imagens aí que se teve conhecimento, a prova, não é? Dos erros que foram cometidos, da série de atropelos ao Estatuto da Criança e do Adolescente que foram praticados, aí, que foram cometidos não só pelos policiais, mas pelas pessoas também que acabaram fazendo a detenção dessas 2 crianças. Silvão, eu queria tocar em mais 2 assuntos que você falou ainda há pouco no Bandeira 2, o caso da chacina dos adolescentes no Coquilho, na zona rural aqui de São Luís, e o caso envolvendo a condenação do neto daquela idosa que chamou a atenção, que morreu lá no interior do estado. Eu queria que você falasse sobre esses 2 casos para a gente fechar. Olha, o caso da chacina lá do Coquilho, né, que a polícia tem trabalhado e que houve naquela oportunidade, logo depois do crime, uma série de manifestações feitas pela comunidade lá do Coquilho, Mato Grosso. Esse é o segundo a ser preso nessa investigação feita lá pela Superintendente de Homicídio e Proteção à Pessoa. É o vigilante Evilásio Lemos Ribeiro Júnior. De acordo com a polícia, ele teria participado
ajudado o soldado da Polícia Militar, que está preso, Hamilton Caires Linhares, a perseguir as vítimas. Ele negou, né, até o último momento, negou a participação dele no crime, mas uma prova encontrada pelos investigadores no local, um óculos, né, um óculos esporte, que seria de propriedade da esposa dele, foi encontrada lá na trilha, onde justamente as 3 vítimas foram perseguidas. E aí isso foi suficiente para que solicitassem a decretação da prisão temporária dele, e ele foi recolhido já ao Complexo Penitenciário São Luís. O Hamilton Caires, que é o soldado da Polícia Militar, ele está preso e teve a prisão temporária dele, foi convertida em prisão preventiva. Há mais 1 ou 2 pessoas que ainda estariam envolvidas nesse crime aí, que devem ser presas aí nos próximos passos aí. E o caso lá de Feira Nova, lá do Maranhão, foi o caso do Alípio, o sobrinho neto da dona Antônia da Conceição, que foi condenado, não é, lá, a 30 anos de prisão pelo crime praticado por motivo fútil, que foi um latrocínio, roubo seguido de morte, e achou também, na dosimetria da pena, o Ministério Público, que pediu pena máxima para ele, e foi acolhido pela Justiça, que foi desproporcional à medida que ele utilizou uma faca, um bastão e uma rasteira, mata-leão na vítima, totalmente desproporcional, porque ela não oferecia nenhum risco de reação para ele a partir do momento em que ele foi flagrado dentro da casa dessa idosa aí. Silvão, até amanhã. Ok, bom dia, Adalberto. Tá o nosso Silvão Alves participando lá no estúdio do Bandeirantes, que terminou agora há pouco, hein? São 7 horas e mais 16 minutos. Agora vamos à região Tocantina. As informações de Imperatriz com Luiz Carlos Lima. Bom dia, Luiz. Boa semana. Oi, Adalberto, muito bom dia para você também. Bom dia a todos que nos assistem. Moradores do residencial Teotônio Vilela, aqui em Imperatriz, decidiram construir um abrigo de ônibus improvisado bem na entrada do bairro. É que o transporte coletivo não chega a todos os pontos por causa da situação calamitosa das ruas, cheias de buracos e muita lama. A espera pelo transporte público tem sido complicada no residencial Teotônio Vilela. As linhas de ônibus que operam no local não passam mais em todos os pontos. É um pouco meio cansado, né? Meio longo. Sai quase na rede aí, porque, né? O negócio tá meio feio. Os moradores do residencial ainda reclamam da falta de infraestrutura. E olha só, o presidente da Associação dos Moradores, juntamente com outros moradores, resolveram construir um alpendre para impedir que as pessoas que utilizam o transporte público sofram com as recentes chuvas. Que eles venham até aqui, pelo menos até nessa esquina dessa parada aqui, pegar esses estudantes que ficam na chuva aqui. A gente está fazendo isso aí, do tráfego que é ruim, fica favorável aos bandidos. De acordo com os moradores, os problemas de infraestrutura da rua principal impedem a passagem do ônibus pela rua. Por esse motivo, os moradores do Teotônio Vilela têm que andar pelo menos meio quilômetro para poder pegar o ônibus. Quando o ônibus vinha pegar aqui na porta, era melhor, né? Mas agora com a chuva está muito difícil. O governo do estado amplia o cronograma de obras aqui em Imperatriz. Dentre os investimentos estão a construção de um hospital Socorrão e de um centro de ciências da saúde da UEMASul. As obras devem ser iniciadas ainda este ano. O novo hospital terá 400 leitos com capacidade para atender urgência e emergência. Assim explica o secretário de Estado e Infraestrutura, Cleiton Noleto. Com essa totalidade de leitos, nós vamos conseguir suprir a demanda aqui da região, assim como também em São Luís, na região metropolitana da ilha. O Hospital da Ilha já está em construção, nós já estamos em serviços de fundação e vamos avançar nesse também aqui da região tocantina. A área ultrapassa 60 mil metros quadrados. A unidade hospitalar também vai contar com o Centro de Ciências da Saúde da Universidade da região Tocantina do Maranhão. Uma oportunidade, né, para aumentar o número de cursos, né, que vai ser da área da saúde, que na UEMASul ainda não temos, né? E entre eles está o curso de medicina, né, que vai ser um dos primeiros a ser montado. Serão aproximadamente 150 milhões de reais investidos na construção da unidade hospitalar e centro da saúde. A gente vai ter só de trabalhadores aí algo em torno de 1.000 pessoas todos os dias rodando, fora o que gera de economia indireta também, porque isso diversifica
a toda a área, além da gente ter logo depois o Centro de Ciências da Saúde, que a gente vai ter um complexo de saúde aqui juntamente com o Hospital Macro-Regional. Eram essas as informações aqui da região Tocantina. Adalberto, a gente volta com você, desejando uma boa semana a todos. Obrigado, Luiz. Boa semana para vocês também. São 7 horas e mais 20 minutos. No próximo bloco, avanços e desafios da telemedicina. O que muda na relação entre médico e paciente, agora que é possível, por exemplo, uma consulta à distância? A gente vai falar sobre isso depois do intervalo. E mais, governadores do Nordeste se reúnem em São Luís esta semana, assunto para John Coutrin. São 7 horas e 20 minutos, o Bom Dia vai para o intervalo e volta já. Imagens ao vivo da Avenida das Cajazeiras, aqui da capital, uma das principais de São Luís. Imagens ao vivo, Bom Dia Maranhão volta já já. São 7 horas e mais 24 minutos, de volta ao Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado pela TV Difusora. O avanço da tecnologia tem proporcionado o tratamento de doenças antes consideradas incuráveis e a produção de medicamentos que auxiliam diversos pacientes a ter uma melhor qualidade de vida. Vários procedimentos também podem ser feitos à distância, mas esse desenvolvimento está disponível a todos. Como é que fica a relação entre médico e paciente diante dessa revolução tecnológica, em especial a chamada telemedicina? Para refletir mais sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o Dr. Mauro César, presidente da Associação Médica do Brasil, aqui no Maranhão. Doutor, bom dia, é um prazer tê-lo aqui na Difusora. Bom dia, Adalberto. Desculpa, agradeço mais uma vez o convite. Doutor, o Conselho Federal de Medicina, ele divulgou uma resolução de 12 páginas que causou um impacto muito grande nas entidades, entre elas associações médicas, enfim, que trata do incentivo ao recurso à telemedicina. Essa medida, como é que está a situação nesse momento? Chegou a ser revogada diante dessa repercussão? Exato. Foi a resolução 2227/2018, que foi publicada já este ano, do Conselho Federal de Medicina, e, entre outras coisas, ela prevê uma coisa que é necessária nós utilizarmos a tecnologia para facilitar o acesso à população ao atendimento médico, coisas que já são feitas hoje, foram regulamentadas, mas alguns pontos específicos da resolução causaram polêmicas. A telemedicina significa você usar da tecnologia à distância para facilitar a assistência. Então, existem coisas que são extremamente importantes e necessárias. Eu vou citar um exemplo. Você tem um paciente num hospital em um local remoto que está sendo atendido por um médico da atenção básica e existe uma suspeita de que esse paciente esteja com infarto. No entanto, aquele médico ele não é um especialista em cardiologia. Ele pode fazer um eletrocardiograma e enviar para um centro especializado, o cardiologista, que vai avaliar e dar uma orientação terapêutica. Isso é extremamente possível e necessário que seja feita. As polêmicas que começaram a surgir em termos da resolução foram especialmente voltadas para a teleconsulta. Por exemplo, uma comunidade indígena onde só tem um agente de saúde e permitir que essa pessoa seja consultada pela internet, onde não há o médico no local e apenas o médico à distância. Isso, no entendimento da grande parte das entidades médicas, conselhos e sociedades de especialidades, não é aconselhável. Por quê? O exame físico, o próprio Código de Ética Médica, ele estabelece que o exame físico, aquele onde o médico vai medir a pressão, palpar o paciente, auscultar o paciente, ele é parte fundamental para se chegar a um diagnóstico. Então, algumas pessoas colocam, não, casos mais simples, entre aspas, poderiam ser resolvidas. Mas o que é caso mais simples? Uma simples dor de cabeça, ela pode levar a um diagnóstico bem mais complexo. Agora, nós já temos uma legislação semelhante em outros países, não é? Há informação de, inclusive, avanços obtidos nesse país, por exemplo, na própria Inglaterra, enfim, em outros países, nos Estados Unidos, inclusive, né? É uma realidade a telemedicina. Como é que tem sido o impacto nesses países desse avanço tecnológico? E há também essa, digamos assim, um limite em relação até onde pode acontecer esse tipo de atendimento ou não? Sim, nós temos já regulamentado, inclusive no Brasil será regulamentado. O que ocorreu com a nossa resolução foi que ela foi suspensa, a sua publicação, para que fossem colhidas mais informações, mais sugestões de aprimoramento. Então, nos países onde ela já funciona, nós temos exemplos extremamente positivos. Vou citar um outro exemplo, a cirurgia robótica. Cirurgia robótica, onde as cirurgias são feitas através de robôs, mas existem cirurgiões que controlam.
Para isso, você precisa ter especialistas em cirurgia robótica que estejam controlando, mas também no local onde a cirurgia está sendo realizada. Nós tivemos aqui no Brasil, no mês passado, uma reunião do Conselho Científico da Associação Médica Brasileira, onde se reuniram todos os presidentes da Sociedade de Especialidade e os presidentes das sociedades estaduais. Eu estava representando o Maranhão e a diretoria do Conselho Federal, e decidimos em conjunto de que haveria a suspensão da resolução para melhor aprimoramento, para chegar justamente nesse ideal que alguns países hoje já atendem. Um dado, por exemplo, nos Estados Unidos, 76% dos hospitais usam a telemedicina e 35 estados têm leis próprias em torno do assunto. No Reino Unido, Estados Unidos, enfim, já há um tempo, na Tailândia também, já praticam a telemedicina há um bom tempo. Ao mesmo tempo que a gente está discutindo aqui a questão da telemedicina, quer dizer, o atendimento à distância, doutor, e aí vem à tona a pauta também do atendimento presencial. A gente já tem problemas sérios nesse atendimento, na rede pública, na rede privada. Muitas das vezes esses profissionais atendem e não conseguem perceber aquilo que o senhor dizia, da importância desse contato físico direto com o paciente, que envolve, inclusive, muitas das vezes, primeiramente, inclusive, um olhar. Quer dizer, tem pessoas que saem do consultório médico falando, o médico não olhou para mim, né? Passou, às vezes vem a receita, me deu um receituário, o médico me entregou, baixou a cabeça e fez aquele procedimento extremamente mecânico. Quer dizer, não é essa a orientação que se dá e nem o juramento que o próprio médico faz na sua profissão em relação ao atendimento aos pacientes, né? Sim, perfeitamente. Hoje se fala muito na questão da humanização do atendimento, né? As entidades médicas, de modo geral, e também a academia, tem investido muito nessa questão da orientação. Através de programas de educação continuada, tanto na formação profissional, ainda em nível acadêmico, mas também nos eventos, nos congressos de reciclagem, nos artigos de revistas médicas, sempre se tem batido muito nessa tecla da necessidade da volta à humanização. Hoje, com os programas de medicina da família, por exemplo, que foram reeditados, porque nós já tínhamos médicos de família, no entanto, agora veio nos últimos anos com muito mais força, um dos objetivos era justamente esse, trazer o médico para um contato mais humanista, mais próximo das pessoas, né? Nós tínhamos sempre, antigamente as pessoas sempre se tratavam pelo nome, né? Já tinha uma relação tão íntima que já conhecia o seu médico pelo nome, o médico conhecia o seu paciente pelo nome. Então, a questão de má remuneração, questão de más condições, realmente não justifica de que haja um atendimento considerado não de boa qualidade. E, claro, nós devemos sempre ressaltar que, na nossa opinião, nosso entendimento como presidente de associação, a grande maioria dos profissionais ainda mantém um atendimento de qualidade. Infelizmente, nós temos alguns casos em que os colegas, talvez por má remuneração, más condições, acabam fazendo um atendimento num curto espaço de tempo, com uma qualidade que talvez não deixe a desejar em termos de relacionamento. Não falo de diagnóstico, tratamento, mas em termos de relacionamento interpessoal. Obrigado, doutor, pela presença aqui na TV Difusora. Vamos esperar que esse debate aconteça, que a sociedade participe desse debate também sobre essa questão, sobre essa resolução. Sem dúvida. O site do Conselho Federal de Medicina, que é o Portal Médico, ele está à disposição para que as pessoas possam também colocar opiniões. Existe um campo para que o médico se manifeste, mas também existe o espaço para que o cidadão comum também possa dar suas opiniões sobre o assunto. Eu que agradeço. São 7h mais 32. Vamos mudar de assunto com o tema Fraternidade e Políticas Públicas. E lema Serás Libertado pelo Direito e pela Justiça foi lançada esse fim de semana aqui na capital a campanha da Fraternidade 2019. Em 2019, a campanha da Fraternidade traz como tema a fraternidade e políticas públicas. Com música e apresentações teatrais, o lançamento contou com a presença de centenas de fiéis em São Luís. A Igreja Católica, no início da Quaresma, trabalha a campanha da Fraternidade, que é uma das maiores ações de evangelização da nossa igreja. E convida esse ano a trabalhar a questão das políticas públicas, fraternidade e políticas públicas, chamando o nosso povo para dentro da reflexão, para conhecer o processo de políticas públicas, qual é o ciclo de criação, de elaboração de uma política pública e também conhecer os mecanismos para participar ativamente destas políticas públicas. Momento que marca uma data importante no calendário católico, o início da Quaresma, e traz o tema para provocar a reflexão. O tema foi muito propício pela situação atual que o Brasil se encontra, né? Políticas públicas é o que nós, os mais pobres, precisam de melhoras nas políticas públicas.
públicas. O lançamento da campanha também foi acompanhado por autoridades, como o prefeito de São Luís e o governador do estado. Todos os anos nós estamos aqui presentes na abertura da campanha da fraternidade, hoje com um tema muito importante, fraternidade e políticas públicas que a Prefeitura de São Luís tem desenvolvido, o governo do estado, o governo federal, políticas públicas que são tão importantes para a qualidade de vida da população. Devo a minha formação pessoal e política muita participação desde muito jovem nas campanhas da fraternidade. Nesse ano, a temática voltada às políticas públicas e à participação política e ao controle social são temas fundamentais para que haja aquilo que está consignado no lema, que é um trecho do livro de Isaías, atinente à importância do direito e da justiça, para que todos possam viver bem. Uma missa solene comandada pelo arcebispo de São Luís também foi realizada para marcar o lançamento. Ele lembrou a necessidade das políticas públicas para vários setores da sociedade e que é preciso que cada um faça a sua parte. A sociedade brasileira é uma sociedade extremamente desigual e para vencer essas desigualdades não basta os esforços pessoais de cada pessoa, é preciso ter políticas públicas para fazer com que a sociedade seja mais justa e mais igualitária. São 7 horas mais 35 minutos, agora a gente fala de política aqui no Bom Dia. A participação de John Coutrin. John, bom dia para você, boa semana. Bom dia, Adalberto, boa semana. John Coutrin, os governadores do Nordeste estarão reunidos aqui na capital maranhense. Esse encontro importante acontece ainda essa semana? Acontece, Adalberto. Quinta-feira, os governadores do Nordeste, o governador Flávio Dino e os governadores da região Nordeste estarão aqui em São Luís, no Palácio dos Leões, nesse segundo encontro já neste ano. Aí eles vão, claro, alinhar algumas ações e iniciativas, Adalberto, no sentido de que esses estados do Nordeste, eles possam então aí otimizar, né, os resultados, claro, e também economizar, digamos assim, recursos, através de quê? De parcerias entre esses estados, que, por exemplo, diminuiriam os custos na questão de produtos, de um estado para o outro, e também, claro, nas pautas relacionadas à infraestrutura, segurança, saúde, ou seja, é uma forma aí de unir mais os estados e, claro, de agilizar uma parceria entre esses estados, no sentido aí de que os estados possam ser contemplados com essas iniciativas, Adalberto, essas ações, e claro que haja resultados. Então é importante, o governador vai comandar essa reunião na quinta-feira com esses governadores, todos confirmados, todos os governadores do Nordeste, no primeiro encontro, Adalberto, lá em Brasília, realizado, aí a imagem mostra o governador e os demais governadores da região, e lá foi divulgada uma carta, né, carta dos governadores do Nordeste, endereçada ao presidente Jair Bolsonaro, cobrando aí uma série de medidas relacionadas ao Nordeste. É claro que foi importante essa carta, porque, inclusive, na semana passada, através, claro, da articulação da bancada federal, mas também na mobilização desses governadores, ministros estão vindo ao Nordeste e recentemente esteve aqui o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio, vistoriando essas obras aí de duplicação do segundo trecho, que é importante ressaltar o quê? Falando nisso, Adalberto, nessa tônica, porque o ministro constatou uma série de irregularidades, ou seja, que a obra, além de estar atrasada, projeto desatualizado, ele viu que também a qualidade não foi boa, já que aparecem vários buracos, e ele vai, claro, punir essas empresas e cobrar que ela faça, então, esses reparos nessas obras. John Coutrin, vamos falar de eleições para o município, já que há uma grande movimentação já, nós estamos aí ainda há um tempo dessa eleição, mas a movimentação intensa termina a eleição, começa a outra. Lá em Imperatriz, como é que está a situação? O Wildo Marques pretende ser candidato lá em Imperatriz, como é que está a situação também política em Caxias? Vamos lá, a gente tem uma audiência muito boa em Imperatriz e Caxias. E Imperatriz, o Wildo Marques recentemente esteve aqui na capital, e ele disse o seguinte, Adalberto, o Wildo Marques tem um grande eleitorado lá em Imperatriz, e quem assiste a gente agora tem curiosidade de saber se ele vai ser candidato a prefeito ou não. O Wildon tem dito o seguinte, que ele não é candidato, não será candidato a prefeito de Imperatriz. Por quê? Porque o Wildon tem 73 anos,
Ele disse que vai muito bem com as empresas dele, ele é empresário, né, de lojas, e disse que ela vem crescendo dentro da medida do possível diante dessa crise econômica. Ele alegou o seguinte, que não tem interesse, não vai disputar as eleições, a não ser que o PP, que é o partido dele, chame o Wildon e financie todos os custos dessa campanha, ou seja, só se ele fosse praticamente convocado pelo partido. Mas não é o desejo do Wildon ser candidato a prefeito de Imperatriz, pelo contrário, ele está hoje na base do governador Flávio Dino e deve apoiar um desses candidatos da base, que deve ser Marco Aurélio, que é o deputado estadual do PCdoB reeleito de Imperatriz, é o grande favorito para ser o candidato a prefeito de Imperatriz com apoio da base do governo, ou até, quem sabe, o próprio Rildo Amaral. Portanto, o Wildon deve se juntar a esse grupo, nesse grupo para enfrentar o atual prefeito A6. Por outro lado, em Caxias, que também a política é muito efervescente, lá em Caxias é o seguinte, Adalberto, nós temos o prefeito Fábio Gentil, que vai concorrer à reeleição, inclusive o Fábio Gentil já disse que pretende concorrer ao governo do estado. Ele ainda nem ganha as eleições, daqui a 2 anos já pensa em governar o estado do Maranhão. E nós também temos as pretensões de alguns novos candidatos lá que surgem. Por exemplo, Fausto Simão, que é o secretário municipal do Trabalho, ele também quer concorrer às eleições. E, claro, há também o juiz também Antônio Veloso, que pretende aí ter sinalizado disputar as eleições em Caxias. O que se sabe é que tanto o Fausto, que é da base do governo Fábio Gentil, ele também se articula, claro, para, quem sabe, participar da chapa de vice do Fábio Gentil. Hoje, a vice é do Paulo Marinho Júnior, mas talvez o Paulo Marinho Júnior não fique mais com o Fábio Gentil e apoie aí mesmo, faça uma dobradinha com o Grupo Coutinho, com o grupo da Cleide Coutinho. Portanto, em Caxias, essas são as articulações. Tem em vista também, claro, a movimentação da Aura Amélia, que é a esposa do deputado Adamo Soares, também no sentido de ser vice da chapa do Fábio Gentil. Obrigado, John. Boa semana para você. Obrigado, Adalberto. Até amanhã. É o nosso Diogo Tri participando aqui do Bom Dia. São 7h41. No próximo bloco, 5ª semana de prevenção e combate ao superendividamento. Começa hoje, hein? E mais, as notícias do esporte com Laércio Júnior e tem também a despedida do Carnaval 2019 lá em São José de Ribamar. Imagens ao vivo nesse momento da capital maranhense, imagens da Avenida Beira-Mar, bela imagem nessa manhã de segunda-feira. O Bom Dia Maranhão volta já já. São 7h43, não perca a hora, 7h43. Agora vamos falar de esporte. Vem pra cá, Laércio Júnior, porque hoje a gente vai falar de Copa do Nordeste, falar de estadual também, rodada importante no final de semana. Laércio, bom dia. Bom dia, Adalberto. A gente começa, infelizmente, com um resultado muito ruim, não é? O Motoclube parece que sentiu bastante a eliminação pro ABC na Copa do Brasil e não foi nem de perto a equipe que vinha sendo nas outras partidas. Eu digo que foi o pior jogo do Moto ao comando do técnico Wallace Lemos. Veja como foi o empate entre Salgueiro e Moto, que teve transmissão ao vivo pela Rádio Difusora FM. A primeira boa chance é do Salgueiro com o Thomas Anderson. Depois do escanteio, Anderson tenta 2 vezes, mas manda pela linha de fundo. De bola parada, o Salgueiro chega com Guilherme. Rodolfo aparece bem. A presença é maior do Salgueiro no ataque, só que não leva muito perigo. O Moto só consegue chegar com perigo no começo do segundo tempo. Aí Diego Vitor para em Luciano. Logo depois, o goleirão evita o gol de Evandro Russo. Do outro lado, o Salgueiro não consegue chegar. Na melhor oportunidade dos pernambucanos, o travessão salva o Papão. No fim, o Salgueiro ainda tem um gol anulado. E é só. Final, Salgueiro 0, Motoclube também 0. Resultado ruim para o Papão do Norte. Do time salgueirense, a bandeira sobe, hein? Péssimo, porque o resultado deixa o Moto ainda na lanterna do grupo e já jogou. As outras equipes, todas elas vão jogar, inclusive o Bahia, que é o 4º colocado com 9 pontos. O Moto vai ter que ligar o secador para torcer por derrotas das equipes desse grupo B, muito forte na primeira fase da Copa do Nordeste. Tivemos um outro jogo ontem, realizado em Recife. Confira como foi o clássico entre Santa Cruz e CSA. Em Recife, o CSA saiu na frente do Santa Cruz com este belo gol de Manga Escobar. No segundo tempo, o Santa Cruz chega ao empate. Outra vez, Pipico é decisivo. Final, 1-1. O Santa Cruz lidera o Grupo A com 9 pontos, mas tem um jogo a mais.
O CSA é o terceiro do grupo B com 10 pontos, só que um jogo a mais. Pipico tá demais, fazendo muitos gols. Lembrando que na próxima quinta-feira tem transmissão ao vivo de Vitória e Confiança aqui pela TV Difusora, jogo da 6ª rodada da Copa do Nordeste. Mas vamos falar agora de campeonato estadual, porque olha, as emoções fortíssimas, a situação ali, tá todo mundo embolado. Como é que tá a situação? O raio caiu 2 vezes no mesmo lugar. O PAC vencia por 2-0 e tomou os 2 gols de empate do Santa Quitéria no final. A Geslaine Araújo tem os detalhes para nós. E depois do Carnaval, os jogos do Campeonato Maranhense retornam. E ainda em fase de classificação no estádio Costa Rodrigues, em Pinheiro, o PAC disputa mais 3 pontos. E desta vez foi contra o time de Santa Quitéria. E no primeiro tempo, o Búfalo teve o domínio de bola. E o que não faltaram foram oportunidades de gol. Mas a bola insiste em não entrar. O gramado pesado dificulta o jogo e nos últimos minutos do primeiro tempo, o jogador Paulo Diniz abre o placar. E no segundo tempo, o time de Santa Quitéria volta concentrado, mas o PAC, em cobrança de falta, faz mais um gol. Paquetá chuta a bola que bate na trave e Juninho Pindaré chuta para dentro. E quando a torcida acreditava que o jogo estava garantido, o Santa Quitéria diminui o placar. O gol foi do Vitor, camisa 10. Minutos depois, o Diego empata o jogo. O camisa 11 passou por toda a defesa do PAC e finalizou com o gol. E com o empate, o PAC segue em situação difícil na competição e o próximo jogo se torna decisivo. As dificuldades são enormes e a gente vem pedindo sempre o Senhor Deus para nos ajudar. E hoje foi uma prova que o Senhor sempre está conosco. A palavra de Deus diz para a gente não desistir, embora pareça impossível. A gente vinha perdendo 2-0 e com o decorrer do tempo a gente lutou, correu atrás do resultado e conseguimos. Isso mostra a força da nossa equipe, isso mostra também que nossa equipe é guerreira. E conseguimos alcançar o empate. A gente dominou o jogo todo, não é? E eles vieram numa bola parada e num erro nosso, que a gente acaba de perder um gol, e empataram o jogo. Aí não há nada a fazer. Não é o que a gente trabalhar, não há... A gente trabalha no dia a dia, os jogadores se dedicaram, correram 90 minutos num terreno difícil. Agora, infelizmente, a sorte não está do nosso lado. Que moleza no fim do PAC, né? O outro jogo da rodada teve a vitória do Cordino, 3-0 diante do São José. São José e PAC, que tinham as classificações aí nas mãos, acabaram deixando escapar no final de semana Adalberto Melo. Valeu, Lécio. Obrigado pela participação. Um abraço. É o nosso Lécio Júnior, são 7 horas e mais 50 minutos. Próxima rodada do campeonato, extremamente decisivo. O Campeonato Maranhense vai chegando aí numa reta final aí dessa primeira fase, extremamente importante. Confira agora a previsão do tempo na capital e no interior do estado. Vamos ver como é que vai ser aqui. Em São Luís, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e também à noite, a mínima de 23, a máxima de 31 graus. Em Imperatriz, sol com algumas nuvens, chove rápido também durante o dia e à noite, hein? A mínima 22, olha a máxima, 32 graus. Em Caxias, temos a máxima de 32, a mínima também 22, por lá sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e a possibilidade de chuva também no horário da noite. Vamos para mais 3 cidades aqui no nosso mapa, parceria com o Labinete, Laboratório de Meteorologia da UEMA, Bacabal, Balsas e Barra do Corda. Em Bacabal, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite, mínima de 21, máxima 32 graus. Lá em Balsas, região sul, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia, pode chover também à noite, mínima 22, máxima 31 graus. Em Barra do Corda, sol com algumas nuvens, também a mesma previsão, chove rápido durante o dia, à noite também pode chover, a mínima 23, máxima 32 graus. Você vê que o tempo mais ou menos o mesmo em várias regiões aqui do estado do Maranhão. Parceria com o NUGEL, Núcleo Geoambiental da Universidade Estadual do Maranhão, parceiro aqui do Sistema Difusora de Comunicação. São 7 horas e mais 51 minutos. Milhares de maranhenses tomaram conta das ruas da cidade balneária de São José de Ribamar para se despedir aí do Carnaval 2019. Vamos ver como é que foi.
A festa na cidade de São José de Ribamar já começa antes mesmo da chegada à praça da cidade. Na avenida já tem folia, com a brincadeira tradicional do Carnaval de São Luís, o bloco tradicional. Ao longo da Avenida Gonçalves Dias, são palcos montados e brincadeiras se apresentando. E claro, uma multidão ainda com todo o pique na folia. Até amanhecer o dia, se possível for. Todo ano eu venho, não perco um ano. A segurança, assim como no circuito carnavalesco de São Luís, foi reforçada com barreiras de contenção. Antes dos foliões ocuparem o espaço da festa, eram revistados pela Polícia Militar. Tranquilidade, muita gente, como você pode verificar. A gente replicou o que foi feito lá com barreiras, com as unidades todas apoiando o Lava Prato de São José Ribamar, e nós estamos aqui para fazer a fiscalização e ver como as coisas estão se procedendo. A festa aconteceu em clima de muita tranquilidade. Ademar foi junto com toda a família curtir o Carnaval de Lava Pratos. Hoje tem muito policiamento, tá tranquilo, segurança tá boa, tá excelente. Vamos brincar com a família toda? Com certeza. Não só os ribamarenses, mas gente de várias partes do Maranhão. Luzia veio de Icatu curtir o Carnaval de Lava Pratos. Ah, muito legal, tô me divertindo bastante. Eu e a minha cunhada. Tá legal, tá agitando todo mundo. Já é tradição, uma multidão lota a cidade de São José de Ribamar, sempre um final de semana depois do Carnaval. É o encerramento oficial do Carnaval aqui no estado do Maranhão. Há 73 anos acontece o Carnaval de Lava Pratos aqui na cidade de São José de Ribamar. Vai ser aberta hoje a 5ª semana de prevenção e combate ao superendividamento. Eduardo Ericeira tem os detalhes para nós, Eduardo. Pois é, Adalberto, tendo início hoje até no sábado, as pessoas vão poder ir até a sede do Viva Procon, lá no shopping da Ilha, no bairro do Ipaz e aqui na capital São Luís. E 2 pontos importantes, vão ter palestras aí para que as pessoas não possam se endividar, e para quem já estiver endividada vai poder levar a documentação para parcelar com diversas empresas parceiras do Procon. Lembrando, de hoje até sábado as pessoas podem ir até o local, ter acesso a essas palestras e também garantir aí o parcelamento das dívidas, poder fazer essa negociação. A gente volta no estúdio com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Lembrando que essa semana acontece na unidade do Procon, lá no shopping da Ilha, tá bom? Bom Dia Maranhão termina agora, outras notícias no portal MA10. Para você, um bom começo de semana, são 7h54. Amanhã a gente se encontra às 7 aqui no Bom Dia Maranhão, na difusora. Imagens do Carnaval Lava Pratos para encerrar esse bom dia, para a gente se despedir. Aliás, imagens de onde? Então vamos em imagens ao vivo da capital e a gente tem imagens da Praça Gonçalves Dias para encerrar o Bom Dia Maranhão de hoje, tá bom? O carnaval já foi embora, vamos trabalhar. Um abraço.